O relógio na parede da cafeteria marcava 10h15. Fernando, impecável em seu terno recém-passado, sentia o suor frio escorrer pela espinha. Era o dia da entrevista que poderia mudar sua vida. A vaga era em uma das maiores empresas de tecnologia do país. Um sonho que ele perseguiu por anos, com dedicação e noites mal dormidas. A pontualidade era crucial, e ele estava ali, parado, a poucos quarteirões do destino, mas com uma sensação estranha de que algo não estava certo. De repente, o celular vibrou. Uma notificação de texto. Fernando hesitou por um segundo antes de pegar o aparelho. A mensagem era de um número desconhecido, mas o conteúdo o atingiu como um soco no estômago. Seu concorrente chegou a 15 minutos. A entrevista já começou. A imagem da vaga dos sonhos, que antes parecia tão nítida e ao seu alcance, começou a se desfocar, a escapar de suas mãos. Antes que pudesse processar o choque, o celular vibrou novamente. Desta vez, uma mensagem de áudio. A voz era inconfundível. Era Carlos, seu colega de trabalho, que com um tom de falsa preocupação o havia aconselhado a pegar um atalho que, pelo visto, o levara para o lado completamente oposto do prédio da entrevista. Fernando apertou o play e a voz de Carlos preencheu o silêncio tenso. Espero que você consiga chegar a tempo, amigo. Eu já estou aqui há um tempinho, sabe como é. Pontualidade é tudo. A risada abafada no final da mensagem era um veneno gélido. Fernando sentiu um aperto no peito. Não era apenas a entrevista perdida, mas a traição. Aquele atalho que Carlos insistiu ser o único modo de fugir do trânsito da manhã era, na verdade, uma rota tortuosa que o desviara por quase uma hora. Ele se levantou abruptamente, deixando o café intocado sobre a mesa. Correu para a rua, o coração martelando no peito, mas já sabia que era tarde demais. Quando finalmente chegou ao endereço certo, o prédio monumental se erguia à sua frente, imponente e inatingível. A porta de vidro espelhado estava se fechando lentamente, como se selasse seu destino. Ele teve apenas um vislumbre do luxuoso lobby, com seu piso de mármore polido e a recepcionista elegante, antes que a porta se fechasse completamente, simbolizando a oportunidade que acabara de perder. Não conseguiu ver a magnitude real do que havia sido negado, apenas sentiu a ausência. A bondade, às vezes, cobra um preço que a maldade não está disposta a pagar, pensou Fernando, as palavras ecoando em sua mente. Ele se virou, os olhos cansados varrendo a rua. A poucos metros dali, no final da estrada de terra empoeirada de onde ele havia saído, estava a desconhecida que ele ajudara. Ela estava sentada tranquilamente no banco de um ponto de ônibus distante, olhando para o horizonte. Um fio tênue, quase invisível, os conectava. Ele havia perdido a entrevista por causa dela, por causa daquele atalho que Carlos indicou. Mas naquele momento, a figura dela era a única coisa que fazia algum sentido em meio ao caos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Aquele fio tênue que o conectava à desconhecida o levou de volta no tempo, para um lugar onde os fios da vida eram tecidos com outros materiais. Fernando cresceu em um bairro operário perto do porto, onde o cheiro de maresia se misturava com o de comida caseira que vinha das janelas abertas. As ruas eram um burburinho constante de vozes, risadas e o barulho de caminhões que entravam e saíam do cais. Não era uma vida de luxo, mas era rica em sua própria forma. Naquele lugar, a vida familiar girava em torno de valores como solidariedade e trabalho duro. Ninguém vivia isolado. A ajuda mútua entre vizinhos não era uma opção, era a regra. Quando alguém ficava doente, a panela de sopa ia de casa em casa. Se uma cerca caía, as mãos se uniam para levantá-la. As noites de verão eram passadas na varanda, com jogos de cartas barulhentos e conversas que se estendiam até tarde,
onde os sonhos e as preocupações de cada um eram compartilhados. Ali, todos falavam sobre o futuro, um futuro que, para muitos, significava apenas uma vida um pouco melhor do que a dos pais. O avô de Fernando era uma figura central em sua vida, um homem de poucas palavras, mas de grande sabedoria. Ele ensinava a importância da palavra, da honra e de sempre olhar nos olhos de quem se fala. Um homem sem palavra não é homem, Fernando. Lembre-se disso. Ele repetia enquanto consertava alguma coisa na oficina improvisada no quintal. A mãe de Fernando, por sua vez, era a personificação da compaixão. Sempre disposta a estender a mão a quem precisava, ela moldou o caráter do filho com seu exemplo silencioso. Não importa o quanto você tenha, o que importa é o que você faz com o que tem, ela dizia, enquanto preparava um prato extra para o vizinho que passava por uma dificuldade. A linguagem no bairro era simples e direta, cheia de gírias que só quem era de lá entendia. Ninguém usava palavras rebuscadas, a comunicação era clara, sem rodeios. A busca por uma vida melhor passava pela educação e pelo esforço, e Fernando absorveu isso desde cedo. Ele via nos livros e nos estudos a chance de ir além das fronteiras do bairro, de conquistar algo que seus pais e avós só puderam sonhar. Nesse cenário de valores tão claros, Carlos apareceu. Ele era um amigo de infância, um dos poucos que parecia não se encaixar completamente no molde do bairro. Desde pequeno, Carlos se destacava pela astúcia e por uma ambição que, mesmo na infância, parecia desmedida. Enquanto as crianças do bairro se ajudavam nas tarefas escolares, Carlos sempre achava um jeito de se apropriar dos méritos alheios. Nos jogos de rua, ele era o primeiro a trapacear se isso significasse ganhar. Eram pequenos indícios, quase imperceptíveis na época, mas que já mostravam uma natureza egoísta que contrastava com tudo o que Fernando aprendia em casa. Fernando se lembrava de uma vez, na escola primária, quando haviam feito um trabalho em grupo. Ele havia passado noites pesquisando e escrevendo, e Carlos, com seu jeito charmoso, havia se encarregado de apresentar o trabalho. No dia da apresentação, Carlos mal o deixou falar. Levou todos os créditos e ainda recebeu elogios da professora. Fernando, na época, sentiu um incômodo, uma pontada de injustiça, mas o avô o ensinara a não guardar rancor. Aos poucos, Fernando percebeu que, mesmo jovens, suas visões de mundo já divergiam. Enquanto ele buscava a cooperação, Carlos via a competição em tudo. A crescente inveja do colega pelos pequenos sucessos de Fernando era notória. Um elogio do professor, uma nota boa, um reconhecimento em algum evento do bairro. Tudo era visto por Carlos como uma ameaça ao seu próprio brilho. Ele tentava disfarçar, mas o olhar de Carlos, por vezes, denunciava um sentimento que Fernando ainda não sabia nomear, mas que o deixava desconfortável. Aquela amizade, que parecia tão sólida na superfície, já carregava rachaduras profundas, invisíveis para os olhos de uma criança. As rachaduras que Fernando vislumbrava na infância, de fato se aprofundaram com o tempo, transformando a amizade com Carlos em algo cada vez mais pesado. Ele conseguia se lembrar de vários episódios que juntos formavam um padrão. Não eram grandes brigas, mas sim humilhações discretas, quase imperceptíveis para quem via de fora, mas que feriam Fernando profundamente. Carlos tinha o dom de fazer comentários depreciativos sobre as roupas de Fernando ou sobre a origem humilde de sua família, sempre disfarçados de brincadeiras. Essa camisa é da época do meu avô Fernando. Achei que você já tinha subido na vida, ele dizia, com um sorriso cínico na frente de outros colegas. Ou então, em reuniões sociais, Carlos sempre encontrava um jeito de realçar a diferença de oportunidades entre eles, colocando Fernando em desvantagem, como se sua simplicidade fosse uma falha. Fernando recordava-se de promessas quebradas que se acumulavam.
Em um projeto importante na faculdade, Carlos havia prometido revisar a parte dele, que era crucial para a apresentação final. Na noite anterior, ele simplesmente sumiu, com uma desculpa esfarrapada sobre uma emergência familiar. Fernando teve que virar à noite para refazer o trabalho, enquanto Carlos, no dia seguinte, apareceu com uma cara de sono e a desculpa de sempre. Mais tarde, no primeiro emprego, Carlos se ofereceu para ajudar Fernando a montar um relatório complexo, dizendo que tinha contatos que poderiam agilizar as coisas. No fim, a ajuda nunca veio e Fernando quase perdeu o prazo, enquanto Carlos se gabava de ter entregue o dele com folga. Esses comportamentos abusivos se tornaram mais frequentes no ambiente de trabalho. Carlos tinha o hábito de se apropriar das ideias de Fernando. Em reuniões, Fernando apresentava uma solução e Carlos, minutos depois, a reformulava ligeiramente e a apresentava como sua, recebendo os créditos. Fernando, por sua natureza leal e empática, sempre dava segundas chances. Ele tentava justificar as atitudes de Carlos como falhas de caráter, um jeito desajeitado de lidar com a própria insegurança e não como malícia. Ele não faz por querer, pensava, tentando manter a chama da amizade acesa. Mas o acúmulo de desgaste emocional era inegável. Cada promessa quebrada, cada humilhação disfarçada de brincadeira, cada vez que Carlos o deixava na mão, em momentos cruciais sem aviso, arranhava um pouco mais a confiança de Fernando. Era como se ele estivesse sempre andando em ovos, esperando o próximo movimento de Carlos. Por vezes, sentia-se um tolo por continuar acreditando, por continuar justificando. A dor não era apenas pela decepção, mas pela percepção de que a amizade que ele tanto valorizava parecia unilateral. A traição da parte 1, a do atalho falso para a entrevista, não foi um ato isolado, não foi um erro ou um lapso. Ela foi a culminação de um padrão, foi o ápice de anos de comportamento manipulador e egoísta, construído lentamente, tijolo por tijolo. Aquele dia, parado na frente do prédio imponente, não doeu apenas pela entrevista perdida. Doeu porque Fernando finalmente percebeu que a amizade que ele tanto se esforçava para manter nunca foi verdadeira. A mensagem de Carlos, com sua falsa preocupação, não era um acidente. Era um plano, a cereja do bolo de uma relação tóxica que, por sua bondade, Fernando havia permitido que se estendesse por tempo demais. A dor da perda da oportunidade se misturava à dor de uma amizade que, na verdade, sempre foi uma ilusão. A tensão entre Fernando e Carlos atingiu níveis insuportáveis no ambiente de trabalho. As pequenas discordâncias de antes, que Fernando sempre tentava suavizar, agora explodiam em discussões acaloradas sobre ética e mérito. Carlos parecia ter prazer em instigar esses confrontos, sempre com um tom de superioridade, questionando as decisões de Fernando ou minimizando suas conquistas. Fernando, por sua vez, tentava manter a calma, respirava fundo, mas a frustração borbulhava dentro dele. Ele via a injustiça, a manipulação e cada vez mais sentia que estava em uma luta desigual. Em casa, a família de Fernando começou a perceber a mudança. Sua mãe, com aquele olhar que tudo sabia, perguntava se ele estava dormindo bem. O avô, com sua sabedoria silenciosa, apenas observava. Mas as perguntas sobre aquele rapaz, seu amigo, se tornaram mais frequentes e carregadas de preocupação. Os amigos mais próximos também notavam o desgaste, os ombros de Fernando mais curvados, o sorriso menos espontâneo. "Por que você não se afasta dele, Fernando? Ele não te faz bem", diziam. Mas Fernando ainda nutria uma esperança teimosa, uma fé ingênua de que Carlos um dia mudaria, que a amizade de tantos anos não poderia terminar assim, em amargura. Ele tentava justificar: é o jeito dele, ou ele está passando por um momento difícil, mas nem ele mesmo acreditava mais nessas desculpas.
No escritório, os colegas observavam a dinâmica tóxica entre os dois, com olhares que variavam entre a pena e a desaprovação. Ninguém dizia nada abertamente, mas os murmúrios cessavam quando Fernando se aproximava, e os olhares se desviavam. Ele sentia o julgamento silencioso, o peso daquela atmosfera carregada. Era como se estivesse isolado, incompreendido, preso em uma bolha de seu próprio sofrimento. A situação de Carlos não era diferente. Ele também era visto como um problema, mas de uma forma diferente, como alguém a ser evitado, não a ser salvo. Fernando começou a experimentar noites sem sono. A ansiedade era uma companheira constante, um nó apertado no estômago que não afrouxava. Sua mente não parava, repassando conversas, antecipando conflitos, tentando entender o porquê de tanta maldade vinda de alguém que um dia chamou de amigo. A perda de foco no trabalho era inevitável. Tarefas simples se tornavam montanhas a escalar, e a criatividade que antes o impulsionava parecia ter secado. Ele se sentia preso em um ciclo vicioso com Carlos, uma dança macabra que ele não sabia como parar. O escritório, antes um lugar de oportunidades e crescimento, tornou-se opressor e sufocante. As paredes pareciam se fechar, o ar mais denso, cada dia de trabalho, uma eternidade. O relógio batia devagar e cada minuto parecia arrastar-se. O caminho para o trabalho, que antes era percorrido com certa leveza, agora era um fardo. Cada passo era pesado, cada quilômetro uma agonia. Fernando sentia o peso psicológico daquela relação tóxica esmagá-lo, transformando sua vida em uma rotina de angústia e desesperança. Ele sabia que algo precisava mudar, que ele não podia continuar daquele jeito, mas ainda não via a saída, ainda não enxergava a luz no fim do túnel. Apenas a escuridão daquela amizade doentia o envolvia. Em meio a toda aquela turbulência, um raio de esperança surgiu, a notícia da entrevista para o emprego dos sonhos. Era uma vaga em uma empresa de tecnologia de ponta, com um salário excelente e um plano de carreira que Fernando sempre almejou. Ele mal podia acreditar. A euforia foi tanta que, ingenuamente, ele compartilhou a novidade com Carlos, esperando, talvez, uma palavra de apoio, um reconhecimento de que, apesar de tudo, havia um laço ali. Carlos, ao ouvir a notícia, agiu de forma diferente do habitual. Em vez de comentários depreciativos ou de tentar diminuir a conquista, ele se mostrou compreensivo e solidário. Disse que era uma grande oportunidade e que Fernando merecia. Chegou a sugerir um atalho para o local da entrevista, afirmando que era um segredo para evitar o trânsito pesado da cidade. Olha, Fernando, sei que o horário é apertado, mas tem um caminho que só os locais conhecem. Pega esta rua aqui, depois vira à direita na terceira e segue em frente. Você vai cortar uns bons 20 minutos de trânsito, disse Carlos, com um tom de voz que Fernando não ouvia há muito tempo, quase como nos velhos tempos, quando eram amigos de verdade. Fernando, com o coração cheio de uma esperança renovada, agradeceu a ajuda do amigo, confiando plenamente em sua palavra. Na manhã da entrevista, Fernando seguiu as instruções de Carlos à risca. O caminho parecia promissor no início, mas logo a rua asfaltada deu lugar a uma estrada de terra batida, mais parecendo uma trilha rural do que um atalho urbano. Ele sentiu um frio na barriga, mas pensou que talvez fosse apenas uma parte menos desenvolvida da rota. De repente, à beira da estrada empoeirada, ele viu uma figura caída. Era uma mulher idosa, com uma sacola de compras rasgada e seu conteúdo espalhado pelo chão. Sem hesitar, sem pensar nas consequências para sua entrevista, Fernando parou o carro. A imagem de seu avô, com seus ensinamentos sobre a importância de estender a mão, veio à sua mente como um flash. A mulher estava pálida e desorientada. Claramente precisava de ajuda. Ela explicou que havia tropeçado e não conseguia se levantar sozinha.
Fernando a ajudou a se reerguer e a recolher suas compras. Ela então disse que precisava ir ao hospital, que ficava em uma direção completamente oposta à da entrevista. O dilema era cruel. A oportunidade de uma vida inteira de um lado e a necessidade urgente de uma desconhecida do outro. O relógio corria impiedosamente. Cada segundo era um prego no caixão da sua entrevista. A decisão foi drástica, mas para Fernando, inevitável. Ele colocou a mulher no carro e a levou para o hospital mais próximo. A cada quilômetro que se afastava do seu destino original, a agonia aumentava. Ele via a entrevista se esvaindo, a vaga dos sonhos sendo preenchida por outro, enquanto ele fazia o que seu coração mandava. A corrida contra o relógio era perdida a cada minuto. No hospital, enquanto esperava que a mulher fosse atendida e se certificava de que ela estaria segura, o celular de Fernando vibrou. Era uma mensagem de Carlos. Seu concorrente chegou há 15 minutos. A entrevista já começou. Espero que o seu atalho tenha valido a pena, amigo. A ficha caiu com um baque surdo. Não era um atalho, era uma armadilha. Uma rota propositalmente errada, calculada para garantir seu atraso. A voz de Carlos, antes tão preocupada, ecoava na sua mente, agora com um tom de escárnio. A verdade era dura, fria e implacável. Não foi um erro, não foi uma falha de comunicação. Foi um plano, uma traição premeditada, friamente executada. O limite moral e emocional foi irreversivelmente ultrapassado. Aquela amizade que Fernando tanto se esforçara para manter não existia. Nunca existiu de verdade, apenas na sua mente. Fernando, embora abalado pela perda da entrevista e pela traição cruel, sentiu uma estranha paz, a sensação de ter feito a coisa certa, de ter ajudado alguém em necessidade, era um bálsamo para a dor. A mulher idosa, Dona Lúcia, recuperou-se rapidamente e, ao descobrir a história completa de Fernando, ficou profundamente tocada. Ela não era uma pessoa qualquer. Dona Lúcia era uma figura respeitada na comunidade, com laços fortes e influência em diversos setores. Impressionada pela bondade genuína de Fernando, ela prometeu que faria o que estivesse ao seu alcance para retribuir. Enquanto isso, a notícia da traição de Carlos começou a se espalhar. No trabalho, os colegas, que já desconfiavam do caráter duvidoso dele, agora o viam com desprezo. Carlos, tentando disfarçar a culpa, tentava se vangloriar da vitória, mas cada palavra dita apenas revelava mais de sua mesquinhez. Ele se tornou um pária, isolado pelos próprios colegas que antes o toleravam. A reputação dele, antes apenas questionável, agora estava irremediavelmente manchada. A confiança e o respeito, pilares de qualquer ambiente profissional, foram perdidos para sempre. Ele foi confrontado pelas consequências de sua própria maldade, uma punição social que para ele era talvez pior que qualquer outra. A empresa que oferecia a vaga dos sonhos, por coincidência, tinha um dos diretores que era amigo íntimo de Dona Lúcia. Ao saber do incidente e da história de Fernando, a diretoria ficou profundamente impressionada com seu caráter. A vaga original já havia sido preenchida, mas o gesto de Fernando revelou um tipo de liderança e humanidade que eles valorizavam acima de qualquer currículo. Então, uma nova oportunidade, ainda mais alinhada com os valores e a visão de futuro da empresa, foi criada especificamente para ele. Não era apenas uma vaga, era um reconhecimento de sua integridade. Fernando não apenas encontrou um novo propósito profissional e uma vaga ainda melhor, mas também a confirmação de que seus valores eram sua verdadeira força. Ele refletiu sobre a ironia da situação. A perda da entrevista, que parecia o fim de um sonho, foi, na verdade, um desvio para um caminho mais autêntico e gratificante. O que parecia uma derrota se revelou a maior das vitórias. Olhando para o horizonte, Fernando percebeu que a verdadeira riqueza não estava nas conquistas materiais ou nos cargos de prestígio,
mas na integridade e na capacidade de fazer o bem. A traição de Carlos, embora dolorosa, o libertou de um relacionamento tóxico e o guiou para a descoberta de sua própria força moral. Ele entendeu que, às vezes, perder é a melhor forma de ganhar e que a justiça poética, embora tardia, sempre encontra seu caminho. A vida tinha lhe ensinado uma lição valiosa. O caráter é a moeda mais valiosa que alguém pode ter, e a bondade, mesmo que pareça custar caro em um momento, sempre paga os maiores dividendos no final. E assim, Fernando seguiu em frente, com a certeza de que havia escolhido o caminho certo, o caminho do bem.